Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A pedido das pequenas irmãs da Divina Providência, por meio deste vídeo, eu quero dar o meu testemunho vocacional. O meu nome é Jefferson Felipe Gomes da Silva Cruz. Eu sou religioso agostiniano, frade da Ordem de Santo Agostinho, sacerdote. Tenho 31 anos de idade. Em janeiro próximo, com a graça de Deus, vou celebrar 6 anos de ordenação sacerdotal e 10 anos de profissão religiosa. Bom, atualmente eu estou trabalhando na paróquia Santa Cruz, em Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, exercendo aqui o ministério de pároco. Moro com mais 3 frades, o Frei Paulo, o Frei Renato e o Frei Leandro. Eles dividem comigo a responsabilidade de pastorear esta porção do povo de Deus aqui em Chapada, uma paróquia que pertence à Diocese de Araçuaí, aqui na região do Vale. Diocese esta que conta também com a presença das pequenas irmãs da Divina Providência. Elas estão lá em Paraíso, né? Uma paróquia da nossa diocese. Pois bem, a minha vocação, como a de todo mundo, é dom e graça de Deus. Quando eu fui ordenado diácono, no dia da minha ordenação diaconal, era a festa da Divina Misericórdia. E no final da celebração, eu recordo que disse, né, no momento do agradecimento, que toda a igreja estava testemunhando um grande milagre da misericórdia divina, porque Nosso Senhor olhou para mim, tão cheio de pecados, tão cheio de defeitos e falhas, instrumento insuficiente que sou. Nosso Senhor olhou para mim com misericórdia e me elegeu e me fez chegar, né, ao sacramento da ordem, para o serviço do seu povo, para a santificação do seu povo e, claro, para que o nome e o Evangelho de Jesus fosse anunciado a todas as pessoas com quem eu me encontrasse. Essa justamente é a sensação que eu tenho quando rezo e quando penso na minha vocação. Ela não é mérito meu, de maneira alguma. Embora ela corresponda a uma aspiração, a um desejo, a um sonho que eu sempre tive desde criança, o fato consumado da minha vocação, e claro, quando eu digo fato consumado, não é porque ela já esteja acabada e perfeita, né? Mas o fato consumado dela ter se encaminhado pelas veredas da vida religiosa e do sacerdócio ministerial não é fruto, né, meu. Tudo isso é realidade possível pela graça e pela misericórdia de Deus para comigo. Como eu estava dizendo, desde criança eu sentia a aspiração, o desejo de ser padre. Eu venho de uma família religiosa, mas nada de extraordinário, uma família comumente religiosa, né? Os meus pais iam à missa, né? Meus avós, tios participavam. Perto da minha casa tinha uma capela, uma comunidade de base, Capela Nossa Senhora de Fátima, e foi ali que eu fui desenvolvendo, né, esse meu senso vocacional, ou esse gosto pelas coisas de Deus e pelas coisas da igreja. Um irmão da minha mãe, um tio materno, ele foi coordenador da comunidade por muitos anos. Então eu sempre estava lá, né, junto, meio que seguindo a sombra dele nas atividades da igreja. E ali fui tomando gosto e fui fazendo, claro, o meu próprio caminho. Esse tio mesmo nunca foi muito simpático à ideia de eu ser padre ou ser religioso. Ele hoje é padre diocesano, lá no interior de São Paulo, mas no início nunca foi muito simpático a essa ideia, não. Talvez porque tenha tido, né, a experiência de quão exigente, né, de quantos sacrifícios a vida religiosa e o sacerdócio pedem de nós,
mas eu imagino que ele tenha esquecido que a graça de Deus também é abundante, né, nesse caminho. Bom, mas independente de uma coisa ou de outra, o fato é que Nosso Senhor me conduziu e depois daquela experiência inicial na minha comunidade de base, né, eu fui me engajando nas pastorais, né, claro, estava no catecismo, depois já entrei nos coroinhas, infância missionária, coordenei a infância missionária na minha paróquia, né, e isso eu fui, junto com os estudos, né, com a vivência familiar, eu fui caminhando. Não sem dificuldades, não sem dúvidas, pelo contrário, né? Sobretudo quando cheguei no ensino médio, eu já não tinha mais tanta certeza de que queria ser padre. Eu aspirava, por exemplo, ser professor. Sempre gostei muito de história, das ciências humanas. E no ensino médio eu pude ser colaborador do meu professor de história e isso meio que abriu este novo horizonte, né, de projeto de vida para mim. Então, uma dúvida aqui, outra ali, mas a semente, a inquietude vocacional sempre continuou. E quando eu terminei o ensino médio, eu então conversei com este tio, irmão de minha mãe, conversei em casa e manifestei, né, a minha vontade de procurar um caminho vocacional. Naquela época, eu me lembro, o meu desejo específico era para a vida monástica. Eu queria muito entrar no mosteiro, né? A minha mãe se opôs, eu tinha 16 anos na época, então a minha mãe se opôs completamente por causa da clausura, né? Ela ficou muito desconfortável com a ideia de me ver pouco, ou de eu não poder sair, né? E de ela poder visitar com tanta frequência. Então, a pedido dela, eu fui conversar com esse meu tio, irmão dela, nós fomos amadurecendo, ele me apresentou outros carismas, outras congregações, inclusive a vida diocesana, e nessa pesquisa, né, nessa forma, conjugam a vida apostólica e a vida contemplativa. O nosso carisma agostiniano, a partir da experiência que o próprio Santo Agostinho viveu, se dá nessa mescla, né, de contemplação, de interioridade e de serviço à igreja, de apostolado. Esse foi inclusive o caminho que o próprio Santo Agostinho fez, né? Depois do seu batismo, ele aspirava a viver uma vida monástica, em comunidade de irmãos, estudando, refletindo a palavra, né, se aprofundando nos mistérios da fé e encontrando dentro do próprio coração, pela via da interioridade, o Mestre, né, que nos ensina, o Mestre que é a verdade que habita em nós. Mas, porque Deus quis mais dele, né, ele foi aclamado padre e depois bispo. E com isso teve que conjugar as coisas, o seu desejo pessoal e as necessidades da igreja. Em uma carta que ele escreve para um monge amigo seu, ele inclusive diz: eu não posso negar este pedido da Santa Mãe Igreja, porque se hoje eu sou filho, é porque ela me gerou. Eu preciso colaborar para que ela continue gerando novos filhos para Deus, para o céu. Então, nesse sentido, Santo Agostinho soube casar bem as coisas. A vida da interioridade, da contemplação, né, que é testemunhada pela oração, pelo convento, né, pela vida conventual, mas também o serviço, o apostolado, né, a dedicação ao reino de Deus e às necessidades da igreja. Pois bem, ali eu me encontrei, né, eu acho que achei o lugar onde o meu coração acabou ficando mais preenchido, ou o lugar que correspondia mais aos anseios do meu coração. Então eu comecei a formação em 2006, aspirantado, postulantado, pré-noviciado, fiz o noviciado, né, professei os votos e aí fui para estudar a teologia. Em 2014, janeiro de 2014, eu fui ordenado sacerdote e me ofereci como missionário para a Amazônia. A minha província, província Nossa Senhora da Consolação do Brasil, tem uma casa de missão na prelazia de São Félix do Araguaia, lá no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará.
Então eu comecei a minha vida sacerdotal ali como missionário na igreja de São Félix do Araguaia. Depois a província me convidou a voltar para Belo Horizonte, assumir a formação. Então eu fui reitor do seminário por 4 anos, seminário de aspirantado e pré-noviciado. E o ano passado, né, sentindo no coração um desejo de algo mais, né, o desejo pela missão, pelo desafio de uma realidade mais próxima dos pobres, de uma igreja mais necessitada de agentes pastorais, de evangelizadores, eu comecei então com a província a desenhar e sonhar a possibilidade de abrir uma casa de missão aqui na Diocese de Araçuaí. E pela graça de Deus, o ano passado este sonho se concretizou e aí estou aqui, né, na paróquia Santa Cruz, servindo a Deus e ao seu povo como pároco. Bom, essa é mais ou menos a história, né, a trajetória vocacional. Não é a mesma coisa desde que eu saí de casa, sabe? Eu penso que a cada ano, a cada dia, a cada época, a gente vai ressignificando e encontrando novos motivos para a aventura, para o risco da vocação. Tem dias que eu acordo e penso, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Tem dias que eu acordo e digo, não pode ser outra coisa, essa é a minha vida. Então, a trajetória vocacional, o discernimento vocacional, ele é constante, né? É cotidiano. E é isso. Tem dias que a gente está jardim em flor. Tem dias que a gente está um pouco árido, né? Um pouco deserto. Mas em tudo, a graça de Deus nos conduz. Como diz a palavra, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, acho que o grande segredo na vocação é o deixar Deus ser Deus, deixar Deus conduzir a sua vida e usar sempre esse óculos da fé. Nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo se perde se não for vontade do Pai Celeste. Então esse óculos a gente precisa usar para entender que Ele vai conduzindo a nossa história, Ele vai conduzindo as nossas escolhas, Ele vai conduzindo a nossa própria vocação. Claro, precisamos também dar espaço, né, para as dúvidas, para os questionamentos, porque é isso que vai amadurecendo a nossa escolha. Eu estava dizendo, né, a cada dia, a cada ano, as motivações mudam. Eu lembro que um dia me perguntaram, assim que eu entrei no convento, né, me perguntaram, você entrou no convento por quê, criatura? Você tinha tanta chance de ser outras coisas, podia ser tantas coisas, por que você foi para o convento? E eu lembro que a minha resposta era sempre esta, eu entrei no convento porque eu quero ir para o céu. Né? E isso não mudou. Né? Eu permaneço no convento porque eu acredito no céu e porque quero ir para o céu. Mas hoje eu entendo, diferente de lá atrás, que o céu é uma experiência de intimidade com Deus que eu posso fazer todo dia, se eu quiser, né? Se eu me esforçar para isso. Mais tarde eu lembro um confrade, eu estava numa crise terrível ali pelo meio da filosofia e um confrade me perguntou assim, por que tu continua? Se tu está em crise, por que tu não sai? Vai fazer outra experiência? E eu lembro que eu dizia a ele assim, não, eu continuo porque aqui eu me sinto útil. Eu sei que a vida religiosa pode fazer alguma coisa pelo mundo, para mudar o mundo. Veja a pretensão. Né? E de fato, essa ideia de poder fazer, do ajudar, do construir algo com as pessoas, do ajudar as pessoas, me manteve na vida religiosa e me mantém ainda. Né? Eu estou aqui por causa do céu e porque eu posso ajudar as pessoas, fazer algo por elas. Hoje eu entendo que a razão da vocação, a razão da vida religiosa do sacerdócio, não é tanto o mérito do céu, porque isso seria recompensa. Então, como diz Nosso Senhor, né? Se for essa recompensa, é pouco. A gente não pode fazer as coisas com de maneira tão interessada, né? Pensando no céu, simplesmente. Mas também a razão da vocação não pode ser um puro ativismo.
Porque o mundo já está salvo, né? Nosso Senhor já salvou ele na cruz. Não sou eu que vou salvar o mundo. Não sou eu que tenho que fazer. Então, hoje eu entendo que a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, ela tem, né, o céu como horizonte, ela tem a caridade, a ajuda às pessoas como máxima principal, mas a sua motivação primeira é uma relação amorosa com Jesus. A vocação é uma resposta de amor. Nosso Senhor me ama, eu reconheço tanto isso que eu não consigo dar a Ele outra resposta senão esse amor radical que entrega a própria vida, que abdica dos sonhos, que abdica dos projetos que seriam só meus, né, para abraçar um projeto e um sonho que é meu e dele. Então acho que a vocação é isso, é essa resposta de amor que a gente vai dando a Nosso Senhor todo dia. Então, espero ter, né, ajudado você, meu irmão, minha irmã que está aí acompanhando esse vídeo, e se eu puder provocá-los, literalmente, né, se eu puder provocar, né, provocação, se eu puder fazer esta provocação, eu quero dizer, não tenha medo não, não tenha medo não, porque olha, Nosso Senhor dá a graça, Nosso Senhor chama, Nosso Senhor elege, Nosso Senhor dá a graça também. Abra o seu coração, né? Alimente pela oração, né? Pela interioridade, pela espiritualidade. Alimente o seu amor por Nosso Senhor, que aí você vai dar conta de vencer todas as barreiras e desafios. Vai perder todo o medo e vai se arriscar, vai se lançar nas mãos de Deus, porque a vocação é isso, né? É risco. Viver é arriscar-se, e a vocação é risco dobrado. Mas é um risco que tem por base o amor. O amor dele por nós, primeiramente, e o nosso amor por ele, como uma resposta agradecida. Então, por favor, não tenha medo não. Confie em Nosso Senhor, porque ele dá a graça. Tá certo? Se por acaso você quiser conhecer mais sobre o carisma agostiniano, você pode entrar em contato com o nosso promotor vocacional. É só entrar nas páginas de Facebook, Instagram, né, e mesmo no YouTube, e procurar lá, Agostinianos. Mas tome cuidado, viu? Procure Província Agostiniana, Nossa Senhora da Consolação do Brasil. É um nome comprido, não é? Mas basta eu lembrar da Consolação, Nossa Senhora da Consolação, que aí é a nossa província, e a gente vai ter o maior prazer em acompanhar e ajudar você a discernir o seu chamado, a sua vocação. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está aí acompanhando esse vídeo, que no seu coração a chama vocacional possa crepitar mais forte, que todo medo desapareça, que toda dúvida desapareça e reste apenas a confiança no amor, na eleição e na bondade de Deus para com você. Seja feliz, isto é o mais importante. Seja feliz vivendo a sua vocação. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.